Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o primeiro vídeo de Isaías 1 que eu já prometi tem, sei lá, quanto tempo. Vamos finalmente fazê-lo. Isaías 1. Seja bem-vindo ao meu canal. Sou a Ariane. E é isso aí. Então, aqui eu vou precisar da ajuda de vocês nos comentários. Eu não tenho ainda uma completa ideia, assim, maravilhosa de como que eu vou fazer esses vídeos. Porque eu queria compartilhar com vocês o que eu aprendi. E até eu ia reler antes do capítulo e tal, mas eu não vou reler antes. E provavelmente esse vídeo vai ficar enorme. Então já se prepara, senta aí, pega um café, ou vai lá lavar sua louça e põe para ouvir enquanto a gente conversa sobre Isaías 1. Então vamos lá, Isaías 1. Lá Isaías 1, ele fala, ele é um título que ele meio que já fala do livro inteiro, tá? Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá. Eu ia fazer um vídeo falando sobre o contexto histórico, só que eu inventei de ver o vídeo de pessoas já gabaritadas no assunto, aí eu falei, cara, eu não posso fazer um vídeo desse, porque eu não tenho carga o suficiente para fazê-lo. Eu corro risco de dar um nó na cabeça das pessoas. Então eu não vou fazer. Eu vou guardar as informações que eu coletei. A hora que eu me sentir preparada, sentir que eu consigo transmitir algo útil, eu sigo em frente. Então vamos lá. Uma coisa que eu li que chamou a atenção sobre Isaías é que Isaías, ele viveu no momento da história mais crítico do que Elias. Isso me chamou a atenção. Porque Elias é aquele profeta que vai contra os profetas de Baal, Jezabel, lembra? Então, o tempo de Isaías foi pior do que o tempo de Elias, era isso que estava escrito lá nos livros. E eu falei, caramba, que coisa, né? Então você começa a fazer sentido. E lá fala assim que naquela época de Isaías para frente, apesar de que tem os reis aqui, tipo Ezequias e tal, que eles não são reis ruins, eles tentam restituir a adoração a Deus e tudo mais. Mas você percebe o problema não estava só nos reis. O problema estava na população já. O povo, estava todo mundo longe do Senhor. Todo mundo tinha abandonado. Ah, eles não abandonaram, a gente vai ver isso aqui em Isaías, eles não abandonaram os rituais que Deus tinha estipulado lá atrás. Mas o coração deles já não estava mais com o Deus de Israel. Eles já tinham se afeiçoado aos deuses dos vizinhos deles, né? Então a gente vai lá e vai ver. Ele começa lá, uma nação rebelde. Aqui eu achei tão bonito. Bonito e bonito, intenso, profundo. Mas vamos lá comigo, olha lá. Ouçam, ó céus, escutem, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim, tá? Ele continua aqui. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui ler os comentários, é que eles falam assim, quando Deus fala assim, ouçam, ó céus, escute, ó terra. Eu falei, cara, eles falaram assim que Deus está convocando os céus e a terra para serem testemunha do que ele vai dizer ao povo. Quer dizer, olha, me deu uma ideia que é quase que como, não confio nos homens, nesses homens, para serem minhas testemunhas que eu vou dizer. Então, a terra e o céu vai ouvir o que eu tenho a dizer a esse povo. Forte, isso é forte. E o que ele fala em seguida é mais forte ainda. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe. O meu povo não compreende. Pausa aqui. Umas coisas a gente passa batido. O que tem a ver o boi conhecer? Foi que num desses comentários, deixa eu ver se eu notei aqui. Ai, uma coisa aqui, ó, volta lá. É um grito de profunda tristeza do pai que se esforçou penosamente por amor, mas foi em vão. Então, quando ele fala assim, eu criei os filhos e fiz eles crescer, mas eles se revoltaram contra mim. É a dor de um pai que ensinou, que deu tudo o que podia e mais um pouco e fez, e esses filhos viraram as costas. Você que é mãe, você que é pai, pensa nisso. Você faz tudo pro seu filho e ele vira as costas para você. Agora pensa
em Deus, que ele sabia que ele ia entregar muito mais do que isso. Muito mais do que o mar aberto, muito mais do que maná caindo do céu, muito mais que codornizes forrando o chão para eles comerem carne. E não parecia que não importava o que ele fizesse por esse povo simplesmente se negava a reconhecer Deus como seu pai, como seu Deus. Então, se ele fala até quando ele fala do boi, eles falam assim que o jumento, se eu não me engano, era o jumento que ele era é um bicho um pouquinho mais esperto que o boi. Mas mesmo os dois, eles reconhecem o seu dono. É um dos dois é mais inteligente, agora eu não vou saber onde eu achei que, né? Mas ele fala assim, ele quer dizer, cara, os bichos, os animais irracionais, eles reconhecem o seu dono, eles reconhecem a mão que os alimenta, eles reconhecem aquele que cuida dele. O bendito do ser humano insiste em não reconhecer, não saber, insiste em não entender. Então, aí que ele fala, a falta de conhecimento é tão grande que Deus se queixa, porque o povo não quer conhecer. Aí ele vai lá. Esse versículo é bem interessante, porque, olha só, a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Aqui tá meio que a receita da apostasia, que é largar, abandonar Deus, rejeitar minha fé, que vem o pecado, a iniquidade, as pessoas se tornam malfeitores, a corrupção se instaura, as pessoas abandonam o Senhor, desprezam a Deus, e então rejeitam. Assim, nada novo debaixo do céu, né? Eu achei muito assim, Isaías 1 mexeu muito comigo, porque eu não consegui nem ir pra frente por um tempo, por, por essa razão de ficar remoendo o que estava aqui. Porque conforme eu fui lendo, eu falei, gente, Isaías está falando dos nossos tempos. É isso que está acontecendo hoje. É o que as pessoas estão fazendo hoje. Apostatando da fé. Né? E como ele pontua tanta coisa, né? Fala tanta palavra, coisa que implica em pecado, em coisa que desagrada a Deus. Aqui é a primeira vez que nós ouvimos o termo Santo de Israel em Isaías, né? E aqui, ó, ele fala assim, uma exortação para que os homens sejam santos. Quando você fala que Deus é santo, você é, né? Esse Deus é o seu Deus, então você tem que ser santo como ele é santo. Em outras partes da palavra a gente vê isso. Acho que Pedro fala isso também, né? Então a gente vê aqui que os homens na sua decadência primeiro abandonam, depois rejeitam e finalmente apostatam da verdade, que é Cristo, que é o Senhor, que é Deus. E entra a gente não conhecer a palavra de Deus, ajuda, porque a gente não tem a nossa fé fundamentada na palavra. Porque eu não conheço essa palavra. Como que eu vou dizer não? Como que eu vou rejeitar o que o mundo diz? Eu não conheço. É o verso 3. Israel nada sabe, meu povo nada compreende. Então, quando eu não conheço, quando eu não sei, quando eu não compreendo, eu apostato. Apostato é assim que fala, não sei. Mas entende, fica mais fácil das heresias entrarem dentro da igreja porque eu não conheço. Eu não conheço o Deus que eu digo servir. Eu não conheço essa palavra, essa Bíblia. Eu não conheço a palavra de Deus. Eu vou apostatar. Eu não consigo discernir o que é pecado. Eu não consigo discernir o que eu estou fazendo de errado. Eu não consigo barrar a corrupção. Eu vou acabar rejeitando o Senhor e apostatando na minha fé. Voltemos. Porque haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Aqui, eu confesso que eu fiquei meio. Aqui, ó. Aqui ele coloca que é a figura de um servo que estava sendo espancado cruelmente por causa de sua contínua má conduta. Então, assim, de tanto que ele apanhou porque fez errado, apanha aqui, faz errado, apanha ali. E não só apanha, né, tipo, bate
cabeça na parede, a gente faz coisa errada e vai lidando com as consequências. E aí você tá tão machucado e você ainda assim insiste em fazer o errado. Aí aqui eu fiquei meio assim, ele fala assim, da punição. Aí eu não sei se é 100% isso, mas deu pra entender que a gente tá falando de pessoas que mesmo se ferindo por causa das suas escolhas, elas estão continuando optando por este caminho que está fazendo elas se ferirem. Por quê? Por que, que você está insistindo neste caminho que notadamente não é bom para você? Por quê? Não sei. Por que, que a gente faz isso às vezes com a gente? Não sei. Não sei. Porque a gente é teimoso, né? Enfim, vamos lá. A terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha. Aqui, esse versículo que eu queria chegar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Gente, primeira vez que eu li esse versículo aqui, dessa primeira vez, quando eu comecei a estudar, que eu cheguei nesse versículo, eu falei, o que isso quer dizer? Me fala, ai, Ariane, mas ele tá. Sim, mas eu falei, gente, uma tenda numa vinha, abrigo na plantação de melão. Ah, que. Oi? Aí, pra quem assistiu meu vídeo falando da importância de ler a Bíblia, vai entender que eu falei que tem livros que eles são mais difíceis a gente compreender a primeira vez. E aí, acho que o que eu cismei com isso foi justamente que eu comecei a ler, eu falei, eu não tô entendendo nada. Porque eu já tinha passado por Isaías eu já li Isaías outras vezes. Aí eu falei, eu comecei a ler aquilo, eu falei, tá, e eu tava lendo na Bíblia do Spurgeon. Eu falei, tá, ele tá tirando lições, porque é uma Bíblia com comentários mais pastorais e aquela coisa mais pro dia de hoje. E eu falei, tá, mas eu não tô entendendo. É até vergonhoso. Não é que eu não estivesse entendendo 100% de absolutamente nada de nada. Não, não é isso. Mas sabe quando você vai passando e você vai vendo que tem versículos que estão passando batidos e você não tá realmente compreendendo aquilo? Aí eu falei, não, pera. Como assim? Então, ó, deixado desolado, coisas em decadência. Então, resumindo, e a explicação não é tão difícil, né? Não é que fosse difícil, mas eu não entendi. Na minha cabeça, eu falei, qual que é a lógica dele colocar isso aqui? Por quê? Porque uma tenda numa vinha, a tenda, um abrigo nessa plantação e uma cidade sitiada, todos essas três figuras da tenda, da cidade e do abrigo, são coisas que foram deixadas de lado, são coisas que estão desoladas, que estão largadas, que estão em decadência. Então, uma cidade sitiada tem decadência, porque quando vem os soldados ao redor ali tipo, eles ficam guardando, nada entra, nada passa. A cidade vai morrendo. As coisas vão acabando, a comida vai acabando. A gente vê isso acontecer em outros lugares na palavra. Entendeu? Então, você entende? Então, ó, volta lá. Só restou a cidade de Sião, desolada, largada em decadência. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aqui, Dake fala uma coisa interessante. A Bíblia Dake fala que eu falei assim, eu até anotei que eu falei assim, eu preciso estudar isso mais a fundo, que essa passagem fala do remanescente. E Dake fala que o remanescente só diz respeito ao povo de Israel. Que não há que se falar em remanescente nos dias de hoje, ou para o cristianismo para além de Israel, aos gentios, no caso, né? Só que a gente vê que eu não concordei muito com essa afirmação, porque quando você fala de alguns momentos da história, você vê que o cristianismo se manteve vivo por alguma razão, porque havia o remanescente. Mas enfim, prossigamos. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor, vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Olha que interessante. Quem se lembra de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra foram destruídos, com mais duas cidades foram destruídas por Deus.
Por quê? Porque eles estavam em pecado. Terrível. Estava desagradando ao extremo ao Senhor. E ele acabou com elas. Acabou. Ao tal nível de iniquidade, de inimizade com Deus que eles criaram. E aí, Isaías falando aqui, ou, né, trazendo a palavra de Deus, ele fala que os governantes, ele iguala os governantes de Israel aos governantes de Sodoma e o povo de Israel ao povo de Gomorra. Isso mostra para nós como o povo de Israel estava em decadência, como o povo de Israel estava num nível de pecado que ele se tornou como aquele povo que Deus destruiu. Entende a profundidade disso? Então vamos lá. Então eles se tornaram como os notórios inimigos de Deus lá, que fizeram tudo aquilo lá. Então, para essa parte aqui, começa. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocausto de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês veem a minha presença, veem a minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Essa passagem mexe. Se a gente para refletir, ela mexe com a gente. Parem de trazer ofertas inúteis. Aqui, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Isso é muito forte. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações. Não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se. Removam suas más obras. Vou parar aqui. Quando eu falei lá, que eles não abandonaram os rituais. Entende? Então tá aqui. Os rituais estavam acontecendo. Eles iam lá. Ah, tem que oferecer o carneirinho por causa disso, tem que oferecer o boi por causa disso, tem que oferecer. Eles iam lá. Eles estavam entregando todas essas ofertas, todos os sacrifícios, eles estavam fazendo. Mas não estava bom. Não estava certo. Eu fiz até um vídeo acho que pro Instagram, falando que hoje em dia se usa muito o termo religiosidade, né? E muitas vezes esse termo é colocado para as pessoas erradas, diga-se de passagem. Então aqui a gente percebe o que é a religiosidade. A religiosidade está em eu preciso fazer. Não importa como está meu coração. Não importa se eu estou pecado. Não importa. Eu tenho que fazer. Por quê? Porque tem que fazer. E eu vejo às vezes algumas pessoas colocando que, porque a religião tal, ou porque a igreja tal tem isso, tem aquilo, é mais fácil para eles caírem na religiosidade. Cara, você e todo domingo no culto, você chega, é tudo igual. Você chega, começa o culto, canta o X louvor, acaba o louvor, entra a palavra, acaba a palavra. Isso vai se tornando uma coisa mecânica, se nós não cuidarmos. Qual que era o problema? Porque, as anotações que eu não fiz aqui. O sistema de sacrifício havia perdido o significado. Então, os corações hipócritas e pecaminosos tinham furtado do sistema seu significado. O país estava repleto de ganância e violência. Ponto. Temos mais coisa ainda para falar. Então, aqui, qual que era o problema? Então, eles estavam mancomunados, digamos assim, com os deuses das outras nações. E pecando e fazendo até lá quando você vê um pouco sobre o contexto histórico, você vê que era uma corrupção generalizada. As pessoas não se importavam mais com os órfãos, com as viúvas,
mandamentos do Senhor lá de trás. Então, assim, as coisas, você corrompe o sistema. Sistema, não tô falando do sistema malvadão. Porque tudo que você faz um começo, meio, fim, você sistematiza algo. Não quer dizer que todo sistema é ruim, certo? Partindo desse pressuposto. Então, existia tudo isso, todos os sacrifícios, eles existiam por um propósito. Deus queria ter aquele povo perto dele, então ele precisava que houvesse aqueles sacrifícios no sentido de remir os pecados. Eles traziam o povo para perto. Essa era, eu creio assim, posso estar equivocada, mas eu creio que o fundamental era trazer o povo para perto dele, para perto de Deus. Então, quando Deus fala que isso tá um fardo para ele, isso que as pessoas estão fazendo tá um fardo para ele, você já pensou se hoje Deus olhasse para nós e falasse assim: os cultos de vocês estão vazios, os seus louvores são apenas palavras lançadas para fora da sua boca, que não possuem significado algum. Eu fico até assim, eu acho isso muito, porque hoje acontece muito isso, a gente às vezes entra num lugar que Deus, facilmente isso aqui seria Deus falando para nós, facilmente. Então assim, ah, você tá vivendo isso? Você já parou para pensar se seu culto ao Senhor está sendo vazio de significado? Que aqui é que ele fala, né? Eles esvaziaram o significado dos sacrifícios. Então, se era um sacrifício para absorção do pecado, para, né? Esqueci a palavra certa, mas era um sacrifício para resolver aquele pecado. Mas você só levava o boi lá, só levava o sacrifício, pronto. Até ele fala do piseiro, né? Quem mandou vocês ficar pisando aqui? Não, não é assim, sabe? Quando vamos adorar a Deus, Deus recorda o que nossas mãos têm feito quando não estão orando. Então isso, tudo estava acontecendo lá e o povo ia lá adorar a Deus, dizer que adorava a Deus. Então, obviamente, Deus não recebia. Aí vem a parte bela. Porque quando Deus repreende a gente, não é para apenas tacar maldição, Deus mal. E como as pessoas às vezes gostam de colocar que a Bíblia é malvadona, que Deus é ruim, que Deus quer consumir e amaldiçoar as pessoas, e eles lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Aqui, acho que vou mais um pouquinho para frente. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Aí você fala assim, mas aqui para o povo ficar bonzinho, tem que catar o que Deus fala. Mas, gente, quem teve pai levemente severo, fala assim, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você fala o que eu tô mandando. Por quê? Porque o pai sabia que eu era melhor. Pelo menos no sentido de manter você vivo. Porque tendo filho, a gente fala assim, cara, a gente não tá aqui cuidando, né? A gente tá tentando manter ele vivo. Quanto mais tempo a gente mantém ele vivo, melhor. Porque igual esses dias eu tava sentado no chão. Porque meu neném, às vezes, ele quer brincar e tal, mas ele só sossega e se senta no chão com ele. E o abençoado, não satisfeito comigo sentado no chão com ele resolveu subir no sofá. Até aí tudo bem. Mas eu me distraí fazendo alguma coisa no celular. Acho que eu tava lendo, porque eu leio pelo celular, então acho que eu tava lendo alguma coisa no celular, no tablet. Quando eu olhei para trás, o que o abençoado fez? Ele subiu na parte de cima do sofá
Tava segurando na janela. Falei, meu Deus do céu, se esse menino cai. Meu Deus do céu, se esse menino cai. Então a gente fica mantendo ele vivo. Então, sim, Deus fala assim, faz o que eu tô falando pra você ficar vivo. Porque eu sei que o que eu tô falando pra fazer. O que eu tô falando é o que vai fazer você ficar vivo. É, é a chave do negócio. Né? E a gente quer achar que Deus é malvadão por causa disso. Enfim, aqui, se você prestar atenção, a gente está observando a graça no tempo da lei. Porque isso aqui tudo, você fala assim, mas não é Jesus que faz o nosso pecado ficar branco, como a neve? É Deus, Jesus, Deus. E isso já está operando aqui. Se você se arrepender, e o que é bonito, assim, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Deus está falando para você, vem, vamos refletir sobre os seus pecados, sobre a sua vida, sobre o que você tem feito. Vamos. Então, pecado, o pecado te reconhecido e abandonado. Sem isso, não haveria mudanças. Mas aí eles colocam também que é a descrição veterotestamentária da justificação somente pela graça. Né? Quer dizer, assim, aquela outra frase, né? Assim, melhor é obedecer do que sacrificar. Então, assim, se você tá fazendo certinho, pra quê? Pra que você vai sacrificar? Se não tem pecado para você remir. Entre outras coisas, vamos lá. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. A capital da adoração ao Senhor tinha se tornado um centro de crimes. A capital da adoração ao Senhor tinha se tornado um centro de crimes. Então a gente continua lá. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Tem uma parte que ele fala assim, suas mãos estão cheias de sangue, lá no verso 15. Assim, então você vem me oferecer sacrifício, mas suas mãos estão cheias de sangue, porque literalmente estava acontecendo muitos homicídios naquela época. Foi o que eu li num dos livros. Aí continua aqui, ó. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Que outra passagem que eu falei, oi? O que isso significa? Então, a prata se tornou escória, que ele está falando sobre a corrupção. Quando, se você tá processo lá de fazer a prata, se alguma coisa contamina, ela se torna escória. Então, se é uma prata impura, ela é escória. E se o licor fica aguado, ele fala sobre por água. Por exemplo, no vinho, se fazia o vinho, se você põe água, o vinho fica aguado. Então, dependendo da bebida, se você mistura água, ela perde o gostoso, entende? Igual você vai fazer o suco com polpa, e aquelas polpas ralinha, aí você põe às vezes, diz que faz 1 litro, aí você vai lá e põe 1 litro d'água, e fica aquele trem sem gosto. É tipo isso. Aí ele continua aqui, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno, que diz que também estava ocorrendo muito naquela época, por isso a citação aqui, e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão, lembra que a gente falou do órfão da viúva? E não tomam conhecimento da causa da viúva. Então, por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Eu vou ler tudo aí, a gente vai comentando. Sião será redimida com justiça, com retidão, os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa
e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos sem que ninguém apague o fogo. Cara, é muito legal quando você começa a entender melhor as coisas. Então aqui ele fala, ó, potassa. É aqui que ele fala, voltarei minha mão contra você, tirarei teu... É que tem umas versões que eles colocam a potassa. Que a minha versão aqui é NVI, eu tava lendo a NA, mas tem uma versão que ele fala potassa. E é um composto químico que dissolve a prata, separa os resíduos sólidos da solução rica em prata. Então lembra que eu falei quando a prata está manchada, que a gente vê ele falando aqui atrás, cadê? Prata se tornou escória, seu licor ficou aguado. Então ele falou lá que as coisas estão impuras, as coisas estão contaminadas. Eu tirarei. Então, de novo, ele está falando que ele vai purificar. Purificar. Então, de que lado que você está? O que você vai decidir fazer? Então, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel. Então, ó, quando a cidade fosse restaurada, o resto de Judá seguiria o bom exemplo. O culto a Deus seria renovado, pois estaria embasado em uma fé sincera, em contraste com o que vemos lá, daquele sacrifício, na 11, 14 que eu li aqui, dos sacrifícios. Não. Então, a punição seria reformadora e não meramente penal. Então, restaurarei os seus juízes como no passado. Então, ele vem e fala assim, derramarei minha ira sobre os meus adversários. Então, você precisa ter arrependimento de pecado, se corrigir. E Deus vai derramar a ira no tempo certo. Deus vai derramar a ira. Houve o derramamento da ira do Senhor sobre Israel. A gente vai chegar lá. Mas ele estava falando, você precisa se arrepender, porque eu vou derramar minha ira. Então, uns eu vou restaurar, os outros não. Aí, quando a gente começa a estudar e ler, prestar atenção detidamente, a gente entende que aqui, ó, quando ele fala dos carvalhos, você já parou pra pensar quando eles falam dos altos, os lugares altos? Ah, remover os lugares altos, que eram os lugares de adoração. Então, carvalhos. A idolatria é a causa do castigo divino. Os ídolos eram adorados em conjunto com o carvalho sagrado ou nos jardins. Então, quando Deus fala aqui dos carvalhos sagrados, que tanto apreciam, os jardins que escolheram, ele está falando da adoração a Baal, aos outros deuses, da circunvizinhança, entendeu? Então ele dá nome às coisas, ele não deixa no ar. E aí ele vai lá, a impiedade transformará os homens em material facilmente combustível, rebentará um incêndio que ninguém será capaz de parar a destruição. Então, assim, uma coisa que a gente vai lendo aqui da Isaías, só não, mas ele entrega muita palavra pesada. Por isso que Isaías é difícil. Você viu os exemplos que ele dá? Tem exemplos que você precisa dar um passo para trás e falar, o que ele está querendo dizer aqui? O que é isso? Quando eu vi potassa, porque eu estava lendo a versão NA, e aí tava lá potassa. Eu falei, que é isso, gente? Que é isso? Eu fui, dei um Google, dei um Google para entender o que era potássio. Então, composto químico. Então, gente, é mais ou menos isso que fala. Então, Isaías é usado por Deus para trazer uma palavra muito pesada ao povo. Você já tinha prestado atenção quão pesada é essa palavra? E a similaridade com as coisas que acontecem nos dias de hoje? E como essa palavra facilmente poderia se encaixar para nós nos dias de hoje? Deixe nos comentários se você gostou do vídeo, se você entendeu, se você tem alguma sugestão de como ficaria melhor. Eu ainda não tenho muita clareza, então talvez até o final de Isaías a gente descubra um formato bem legal para trazer, porque eu tô vindo aqui na posição de uma pessoa que está estudando e está querendo compartilhar, até para que isso fixe na minha mente melhor, tá? Então, assim, se tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Fico muito feliz por você ter me acompanhado e chegado até o final. Se você assistiu tudo, fique comigo nos próximos vídeos, estarei trazendo. Gente, dentro do meu tempo, tá? Eu estou ainda me habituando. Tô tentando usar a tecnologia a meu favor, mas tá um pouco difícil. Então, às vezes eu fico patinando, mas é isso aí. Fiquem comigo para os próximos vídeos. Clique aqui para curtir o vídeo, para me seguir. Compartilha com alguém que está querendo aprender mais da palavra também. E até mais.